Levante suas mãos onde você está aí. Você está na sua casa agora, no online. De onde você está mesmo. Continue agradecendo ao Senhor Jesus, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é todo poderoso. Pai, o Senhor é o príncipe da paz, Pai da eternidade, nosso conselheiro, o nosso amado. Obrigado pelo Senhor estar presente aqui nessa noite. A Tua presença ela é nítida aqui nesse lugar, Pai. Nós sabemos que nós não somos dignos, Pai, mas como é bom, Pai, podermos estar aqui através, Pai, de algo maravilhoso que o Senhor quer falar conosco nessa noite, através de algo, Pai, precioso que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. O Senhor nos amou primeiro, Pai, por isso nós estamos aqui. Receba todo louvor, toda adoração, toda gratidão. Tem pessoas que estão aqui, estão orando, estão falando com o Senhor, Pai. Receba a gratidão, Pai. Receba a nossa gratidão. Jesus, Tu és a pessoa mais importante aqui dessa casa, desse lugar. Nós queremos Te engrandecer, dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é precioso, Papai. Fala conosco aqui nessa noite. Transforma as nossas vidas. A minha vida, Pai, é Tua. A vida de cada um que está aqui pertence ao Senhor, Pai. Tudo que nós temos pertence a Ti, Pai. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, nos transforma. Nos encha, Pai, com a Tua presença maravilhosa, Jesus. Fala com cada um aqui nessa noite, de forma específica, Pai. Em nome de Jesus, Te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus bem forte. É para Ele, mais forte que é para Jesus. Vai, gente, mais forte. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, cumprimente quem está perto de você aí, dá uma boa noite. Às vezes a gente chega um pouquinho atrasado no culto, não dá nem tempo de cumprimentar a pessoa que está perto, né? Profetiza sobre a vida dela. Declara uma palavra poderosa aí sobre a vida dela aí. Aleluia. Gente, eu ouvi esse louvor agora aí, que o Ministério do Louvor estava ministrando aí. De manhã eu não aguentei, cara. Comecei a chorar aqui nesse púlpito aqui, porque passou um filme na minha mente assim, sabe? Isso foi uma música da época da minha conversão, em 2010. E aí, cara, eu subi aqui em cima, eu queria falar algo, Jesus quase que não deixou eu pregar. Porque, como Jesus é maravilhoso, cara. Peguei lá desde 2010 as coisas que Jesus foi fazendo na minha família, na minha casa. Tantas coisas que Jesus fez, cara. Libertou minha sogra, restaurou meu casamento. Estávamos com um problema, com minha esposa, para nós ficarmos grávidos. Eu tenho 2 filhos hoje. Davi já está ficando desse tamanho já, gente. Coloquei a mão na cabeça dele, está ficando quase da minha altura. Filipinho, 8 anos. Não só isso, mas, cara, não dá para contar tudo aqui que Jesus fez, né, nesses 14 anos. E, cara, eu chorava demais aqui hoje de manhã. Eu não estava conseguindo falar. E se talvez você está voltando para a casa de Deus, sabe que aqui tem uma família espiritual que quer te abraçar e quer dizer para você, cara, seja bem-vindo, porque tem esperança para você também. Um dia disseram isso para mim e tudo mudou na minha vida, porque eu tive um encontro genuíno com Jesus. Amém? Nós estamos aqui com o nosso amado. Hoje é um culto de ceia, estamos à mesa aqui com Jesus. Jesus está olhando para cada um de nós aqui nessa noite. E nós vamos ouvir o que Jesus tem para falar conosco aqui. Amém, gente? Glória a Deus. Queridos, nós começamos essa série na semana passada, série Believe. Em português significa acreditar, como o João já mencionou aqui. E eu lembro que nós estávamos querendo entender em Deus uma série para nós ministrarmos aqui na Poema de São José, de algo que Jesus tem para essa casa, para uma estação que Jesus quer ativar. E eu lembro que eu ministrei a minha última mensagem, eu falei sobre que o Deus desse século ele tem cegado o entendimento das pessoas para que a luz de Cristo não resplandeça. Esse versículo falou muito comigo e eu continuei em oração com Jesus. E chegou um dia que Deus ele falou de uma forma muito clara comigo,
dizendo o seguinte: Maciel, vocês precisam ministrar para a igreja Poema São José sobre, e para toda a galera que está online, né? O Brasil hoje com a internet não tem mais limitações, né? Tem pessoas que podem assistir lá do Japão e ser tocada. Mas para a igreja, fale sobre fé. Ministre sobre fé. Porque eu tenho algo novo para realizar sobre essa casa. E o fundamento, ele precisa estar muito bem entendido. Para que esse algo novo que está para se acontecer, ele esteja sobre um alicerce firme. Amém, gente? Foi muito claro, logo eu compartilhei com os pastores, testificou na vida deles também. E a gente entendeu em Deus de iniciar essa série. E essa série, eu tenho certeza, começou já na semana passada a transformação. Hoje ela vai continuar e vai continuar na vida dos outros pastores que vão ministrar aqui ainda sobre esse tema, falando sobre fé. E o tema que eu quero ministrar aqui nessa noite é sobre uma fé inabalável. Como construir uma fé inabalável. Inabalável é aquilo que não se abala. Pode acontecer a circunstância que tiver que acontecer. Eu declaro essa palavra sobre sua vida. A partir dessa noite, Deus quer liberar sobre a sua vida uma fé inabalável, enraizada em Cristo Jesus. Deus tem algo para liberar, e toda vez que Ele quer liberar algo, nós precisamos ter um entendimento muito claro da verdade. Porque para nós acessarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, existe um meio, Romanos 12:2, que é através de uma metanoia. A transformação é aqui, gente, entendimento, renovação da mente. É a única forma para você comprovar, experimentar, testificar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que nós buscamos, amém, gente? Nós viemos aqui na casa de Deus para entender essa vontade do Pai. Eu queria que você lesse comigo agora aí, 1 João, primeira carta aqui da Epístola de João, capítulo 5, no versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repita comigo, fé. É a nossa fé. Cara, deixa eu falar algo para você. Tudo na nossa vida nós podemos perder um dia. Mas uma coisa, crave isso no seu coração e nunca esqueça disso. Tem uma coisa que você não pode perder, é a fé. Porque para aqueles que são nascidos de Deus, existe algo muito poderoso, que é a fé, que Deus nos dá, provém de Deus. Através da fé, você está aqui nessa noite. Através da fé, você entrou numa porta, numa caminhada chamada salvação. Tomé, ele duvidou de Jesus ressurreto. Ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado. Jesus teve que aparecer na frente dele ressurreto. Está vendo eu aqui agora, Tomé? Está vendo aqui as feridas? Olha aqui o furo na minha mão. Quer tocar aqui para você crer que realmente, né, eu sou Jesus? Toca aqui, cara. Aí Tomé teve que tocar para acreditar. Agora olha a promessa de Deus liberada sobre a vida de cada um que está aqui. Beleza, Tomé, você teve que tocar aqui para você acreditar. Mas deixa eu falar algo para você. Mais felizes vão ser aqueles que vão crer em mim sem nunca ter me visto. Aqui está essa igreja, amém? Você já viu Jesus, gente, ressurreto? Como Tomé? Mas você acredita em Jesus? Por meio da fé. Efésios 2:8. A salvação, ela vem por meio da graça, por meio da fé, ela vem pela graça, por meio da fé. E essa fé, ela provém de Deus. Amém? Então algo muito básico, gente, da fé.
Por isso que eu falei para você, cara, você pode perder tudo na vida. Pode perder casa, carro, entes queridos. Mas fé você não pode perder, porque a fé é que te traz salvação, cara. Nós não estamos falando aqui de assunto temporal. Nós estamos falando aqui de um assunto eterno, amém, gente? Nós estamos falando aqui de eternidade. Se um médico errar com você, você pode ter consequências na sua saúde. Mas aquele que ministra a palavra e errar com você, pode comprometer a sua eternidade. Amém? Por isso que Apocalipse diz que existe maior rigor para aquele que ministra. Para aquele que está falando da palavra. E ele fala, cara, se você mudar algo aqui na minha palavra, vai existir maior rigor para esses. Porque aqui é algo cirúrgico, mas que pode comprometer a eternidade de alguém. E por isso que aqui nós subimos para ministrar a palavra com muito temor e tremor. É ou não é, João? Japa? Com muito temor e tremor. Porque aqui nós estamos falando de assuntos de eternidade. E a fé, ela te dá esse acesso. Só que aí acaba por aí, Marcel? Não. Existe algo muito importante que a Bíblia diz sobre a fé também, que precisa acontecer durante a nossa caminhada cristã. Que é o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa entender que além de você ser um filho amado do Pai, todos aqui já são um filho amado. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então todos já são amados por Deus, amém? Se você não sabia, você está sabendo agora. Talvez você entrou aqui nessa noite, cara, eu não sou amado por ninguém, ninguém me ama. Tem sim, Deus te ama, tá bom? Jesus te ama. Então, você já está sabendo. Só que não se resume por aí. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, amém? E quando Deus ele fala de Jesus, tanto lá no Monte da Transfiguração, como logo depois que ele é batizado, o céu se abre e uma voz do céu diz, aí está o meu filho amado. Deve ser assim, né? Em quem eu tenho prazer, obedeça-o. Deve ter sido assim, né? Essa voz. Ou talvez o Cid Moreira, né? A minha não deu muito certo não, né? Cid Moreira é melhor. Mas gente, você é um filho amado. Mas você precisa entender que a sua vida precisa ter um estilo de vida que agrade a Deus. Então você entrou num processo chamado santificação. Onde você não vai viver só, beleza, então eu sou salvo, posso viver a minha vida de qualquer jeito. Não. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então você precisa agora entender que também a fé é para nós agradarmos a Deus. É ter um estilo de vida que agrada a Ele. Então vocês estão vendo, gente, como é importante a fé na vida de um cristão? Agora, o que é fé, Maciel? Beleza, entendi que a importância da fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, no versículo 1. A palavra do Senhor fala assim, ó, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A raiz da palavra certeza, se você abrir aí na Strong, ela vai falar para você que é forte confiança. Em outras versões, tem uma versão muito legal que eu vi que fala assim, a fé é uma posse antecipada daquilo que você espera. Tem uma historinha muito interessante que eu já ouvi um tempão essa história. Já até contei aqui, não sei se vocês lembram da história do equilibrista. Alguém já viu essa história? Levanta a mão. Ninguém ouviu? Mas faz um tempinho já que eu falei dela. E eu aprendi com um pastor, não lembro o nome, para dar os créditos para ele. Tá bom, gente? Me perdoe, não lembro. Mas é muito legal essa história. O equilibrista, esse cara, ele é aquele cara que colocava uma corda, um cabo de aço, entre um prédio e outro. E ele passava lá. Já viram esses equilibristas que fazem essas coisas? Sai de um prédio para outro, no equilíbrio lá e tal. E aí e um jornalista que quis fazer uma entrevista, filmar ele lá e tal.
E aí o equilibrista perguntou para o jornalista: e aí, cara, você acredita que eu passo daqui para lá, andando aqui nessa corda aqui? Ele falou: cara, eu acredito, manda bala, eu sei da experiência, já vi os vídeos seus aí e tal, manda bala. Aí ele foi lá, atravessou. Ele falou: cara, agora você acredita que eu consigo passar daqui para lá, me equilibrando aqui nessa corda, e além disso, eu vou colocar um carrinho de mão, daquele de pedreiro, sabe, de construção. Vou colocar um carrinho aqui e vou passar com esse carrinho aqui na corda. Você acredita, cara? Aí ele falou: cara, eu acredito, pode mandar bala. Aí ele foi lá, passou com o carrinho. Aí depois ele falou o seguinte para ele: você confia que eu posso ir daqui para lá, caminhando nessa corda, colocar o carrinho aqui, e você vai nesse carrinho sentado aqui, eu vou atravessar com você lá? Ele falou assim: não, aí não. Eu acredito que você vai para lá, mas eu sentado nesse carrinho aí, não. Eu não confio. Então, ele acredita que ele consegue, mas ele não confia que ele consegue levar ele naquele carrinho, daquele ponto para o outro ponto. Estão entendendo, gente? Então, fé é mais do que acreditar. Fé é você acreditar sim, mas com uma forte confiança. Entendendo que a sua vida, ela vai entrar num lugar de total dependência de Deus. Você quer construir uma fé inabalável ainda? Amém? Pode continuar, gente. Então, existe 3 níveis aqui que você precisa entender sobre acreditar. O primeiro nível é o incrédulo. O incrédulo não é o ímpio. O incrédulo é aquela pessoa que, mesmo podendo crer, já conheceu a verdade e ele não acredita mais nessa verdade. Ele não acredita mais. Existem muitas pessoas que se tornaram incrédulas. Cara, no último censo aí que eu vi que saiu, apareceu aí que parece que tem 30% do Brasil são de evangélicos. Mas existe uma pesquisa que eu já ouvi uma vez, eu não lembro agora a fonte para falar para vocês. O censo tem aí do IBGE, né? Mas existe uma outra pesquisa aí que fala que existe em torno de 40%, 50% de desigrejados. Pessoas que já conheceram a verdade e perderam a fé, não acreditam mais. Talvez esteja alguém aqui, né, nessa noite, nessa situação. Você entrou aqui, mesmo não acreditando mais nessa verdade da palavra, sua fé já esmoreceu. Mas eu quero dizer para você, meu querido, Jesus, Ele quer te incendiar aqui novamente, para você voltar a um primeiro amor. Ele quer te incendiar aqui novamente, para fortalecer sua fé, você voltar a acreditar e viver uma nova estação em Cristo Jesus. Amém? Jesus quer tirar você desse nível. Existe um outro nível, que é da pessoa que só acredita, mas ela não tem uma forte confiança. Na hora que Deus fala assim: beleza, você acredita que eu vou daqui para lá, mas senta aqui no carrinho, vamos junto? Não, aí não. Nesse ponto aí não. Então tem pessoas que entram nesse nível. Ela sai até dessa incredulidade, mas só entram nesse nível de acreditar. Com quem aconteceu isso, Maciel? Com o jovem rico. O jovem rico, ele acreditava fortemente em Jesus, queria ser um seguidor de Jesus. Jesus, o que está faltando para mim? Eu já sigo isso dos mandamentos. Cara, você segue mesmo, cara. Mas só falta uma coisa para você entrar nesse carrinho aqui e a gente passar junto. Não está escrito isso na Bíblia, tá, gente? Estou ligando com o exemplo lá, tá bom? Depois você vai falar assim: ó, o Marcelo está pregando heresia lá. Estou brincando aqui só para você entender. Mas, cara, só te falta algo para você entrar nesse terceiro nível, que é o quê? Acreditar e confiar. Venda tudo que você tem. Por quê? Porque aquilo governava a vida dele. Não tem problema nenhum, querido, você ser rico. O problema é se a riqueza governar o seu coração.
E era isso que Jesus estava falando para ele. Cara, venda tudo que você tem. Se quer me seguir, venda tudo que você tem e siga-me. A palavra do Senhor fala que ele se entristeceu. E fala que Jesus muito o amou, quando ele fala isso para ele. Mas o jovem rico se entristeceu. Não, nesse nível aí eu não quero. Virou as costas e foi embora. E Jesus continuou. Mas se você quer construir uma fé inabalável, você precisa entender o seguinte: vai precisar de renúncias. Você vai precisar estar numa família espiritual para deixar o ferro afiar o ferro e ter mudança na sua vida. Você vai precisar se alinhar com a verdade e sair fora da libertinagem. Jesus, ele não é somente cheio de graça, tá bom? Para te receber. Jesus, ele é cheio também de verdade, para que haja mudança na sua vida. E a verdade, quando a gente ouve, cara, ela dói, ela traz um desconforto. Só que esse desconforto, queridos, é para levar você a um lugar de fé inabalável, de algo muito poderoso, viver algo incrível em Jesus. E tem muitas pessoas que não querem entrar nesse nível, mas aqui está uma igreja, que é aquela que diz: no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria, mas não de todos. E aqui está essa igreja que está incendiada por Jesus. Nossa, cara. Aqui está a igreja que está incendiada por Jesus. Amém, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá, alguém. Tem alguém que está queimando por Jesus aqui, cara? Aleluia, nossa, assustei agora. Eu estou falando de uma igreja gloriosa, uma igreja que Jesus vem buscar. Aí fala, amém. Cara, se Jesus volta aqui agora, é esse amém que você vai dar para Jesus? O acreditar e confiar fortemente vai falar para você sair do barco. Estar só no barco, eu acredito, é Jesus que está ali. Jesus anda sobre as águas. Mas Pedro, eu quero levar você para um outro nível. Venha. E aí, para ele acessar esse outro nível, ele precisou se lançar, andar sobre as águas. Quando Jesus, ele desce do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, tem algo muito, muito interessante que acontece. Chega um pai que tem um filho que está endemoniado. E aí ele pega e fala para Jesus: Jesus, falei aqui com seus discípulos para expulsar o demônio do meu filho, nenhum conseguiu. Aí Jesus fala assim: ô geração incrédula, até quando tem que suportar vocês? Lembra desse versículo? E aí ele pede, ele fala para Jesus: Jesus, você pode, né, libertar o meu filho? Aí ele fala para ele o seguinte: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. E a palavra crer aqui, quando você ver citações da palavra crer na Nova Aliança, a raiz dessa palavra é pisteu, que significa acreditar, depositar confiança. É isso que nós estamos falando. Então repita comigo: fé é acreditar com forte confiança. Aleluia. Então sabe o que ele estava falando para ele? Cara, eu posso tudo. Jesus pode tudo, sim ou não, gente? Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra para Jesus, o Filho de Deus. E hoje o Filho de Deus está habitando aí na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Só que ele falou para ele o seguinte: existe a minha parte, mas tem uma responsabilidade sua do crer. Por isso que Jesus encontra com muitas pessoas e fala: cara, o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta top de Jesus, né? As pessoas chegam perto de Jesus: e aí, cara? E aí, Jesus? Cara, e aí, o que você quer que eu te faça? Existe uma responsabilidade sua para que se mova algo do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Existe uma responsabilidade. Cara, se você crer,
Ele pode tudo. Mas a pergunta é: você crê fortemente, com uma confiança forte que Jesus, Ele é o Deus do impossível e pode operar grandes coisas na sua vida? Então você precisa entender uma coisa muito importante: essa paternidade espiritual de Deus sobre as nossas vidas. O meu filho Filipe, Davi, a minha esposa, minha família, nós fomos lá em Olímpia agora em julho, e aí tem um brinquedo lá, montanha-russa, só que é uma montanha-russa aquática, gente. É animal o negócio, muito louco, cara. Muito legal. 1h40 de fila. Aí quando o Filipinho viu, gente, a bala que vai um negócio, passando lá no... Aí o Felipe, papai, eu não vou nesse negócio não. Aí ele ficou com medo. Só que é um carrinho assim que vai de 2, assim, sabe? Carrinho não, barquinho, né? Porque o barquinho que vai na água lá. E aí eu falei assim: não, Felipe, seguinte, cara, papai vai com você. Você vai aqui na minha frente, eu vou com você, estamos juntos e vai dar tudo certo. Bora! Ah, então pai, você vai comigo, ó, mas o Davi então não vai com você não, é eu que vou com você. Davi vai com a mamãe. Eu falei, então beleza, fechou, bora. Aí a Rafa estava no carrinho na frente com o Davi. Aí, na hora que o negócio sobe, cara, ele sobe numa bala. A Rafa estava com aquele, tipo um saquinho que você coloca o celular para não molhar, né? E ela pensou que ia filmar, gente, o negócio subindo. Na hora que dá o tranco no negócio e foi, gente, o celular dela foi assim, ó. E água na cara dela, os cabelos dela, assim. E ela foi primeiro. Gente, foi muito engraçado o negócio, cara. Ela não conseguiu filmar nada. Ela queria filmar fora a fora, não conseguiu nada. Aí depois chegou eu, o Filipinho. Cara, na hora que deu o start, o negócio... Cara, o negócio é uma bala, velho. É muito louco, cara. Ele ia dentro de uns tubos. E o Filipinho, uau, uau. E eu junto com ele lá, curtindo lá. E tal, então passando. Aí chegou uma hora, acabou o circuito lá do brinquedo lá, né? Aí eu falei assim, e aí, Filipinho, bora? De novo? Falei, vamos lá, bora. Muito louco, gostou pra caramba do brinquedo. Deus, Ele quer levar a você em lugares que talvez hoje você está com medo. Mas hoje Jesus, Ele está falando para você, cara, vamos entrar junto. Aqui que eu quero te levar para esse lugar. E todo medo, Ele vai quebrar da sua vida aqui nessa noite. Medo que estava te paralisando, para você viver uma nova estação na sua vida. Em nome de Jesus. Mas você precisa confiar. E cara, a confiança do Filipinho, de eu ir junto com ele, quebrou tudo ali, o medo, cara. E aí ele perdeu o medo completamente, queria de novo. Mas aí não dá, né? 1h40 de fila, cara. Mas sabe o que é isso? Se trata de um relacionamento que você precisa buscar em Jesus. Você quer ter uma fé inabalável, amém, gente? É isso que nós estamos ministrando aqui. Ezequiel 47 fala o seguinte, não precisa nem abrir. Mas fala que Ezequiel teve uma visão de uma água que saía de um determinado lugar. E ele viu um homem andando nessa água. E aí ele avança 500 metros. E aí a água dá no tornozelo, depois ela dá na cintura, conforme ele vai avançando. Vai ficando mais fundo, né? E chega uma hora que não dava mais pé. E ele tinha que ir a nado. A partir desse momento se perdeu o controle. E a vida daquele homem estava sendo levada pelo rio de Deus. Cara, você quer ter uma fé inabalável? Você vai precisar caminhar nessas águas. E ir lá para o profundo. Em Jesus. E deixar Ele conduzir a sua vida, amém? Lá está essa fé inabalável que você está procurando. É nesse relacionamento íntimo com Ele que Ele vai te levar para onde Ele quer te levar. Tem pessoas que estão escrevendo a sua vida a caneta. Cara, deixa Jesus escrever. E se você quiser escrever algo aí, escreve a lápis e dá a borracha nas mãos de Jesus. Para Ele dar um jeito aqui, cara, é por aqui. O caminho está errado. Deixa as águas levar a sua vida. Porque às vezes, até hoje, você quis ficar com os pés no chão e você
montar a história da sua vida, mas já existe uma história escrita para a sua vida, que Deus já escreveu antes de você nascer, e que você deveria estar nela. Jesus está falando para você, está na hora de você ir a níveis mais profundos comigo, e deixa o rio de Deus levar a sua vida para a história que Ele escreveu para você. Amém? Deixa Jesus levar, cara. Vai lá para o profundo. Lá no profundo, na hora que você mergulha nele, o único barulho que você vai ouvir, a única voz que você vai ouvir, é a voz de muitas águas, é a voz das águas, é a voz do Espírito Santo de Deus. Você está feliz ainda? Então, andar por fé vai requerer de nós renúncias. A gente vai precisar se lançar. O que é a fé? A fé é você ver aquilo que você está ouvindo de Deus. Você ouve de Deus e você vê aquilo que Deus falou para você. Isso é a fé. Então a fé, cara, ela significa o seguinte: é nós desenvolvermos essa habilidade de ouvir a Deus e de ver aquilo que Deus falou contigo e você caminhar em direção a isso que você viu. Foi isso que Abraão fez. Ele estava caminhando numa palavra, daquilo que Deus falou para ele. Deus falou para ele o seguinte: cara, eu quero que você entregue o seu filho, o filho da promessa, Isaac. Eu quero que você sacrifique ele. E ele está lá junto com Isaac, caminhando na palavra que Deus falou para ele, obedecendo. E ele é o pai da fé, ele nos ensina muito, Abraão, cara. E olha que interessante. Aí o filho pega e fala para Abraão: Abraão, meu pai, nós estamos indo para sacrificar o cordeiro e tal, mas cadê o cutelo? Cadê as coisas do sacrifício? Cadê o cordeiro? Não estou vendo nada. E olha o que Abraão responde para ele: calma, filho, tranquilo, Deus providenciará para si o cordeiro. O Jeová Jirê, Deus proverá. Ele teve a visão antecipada daquilo que iria acontecer lá na frente. Por isso que ele é um homem que caminha por fé, mesmo sem entender nada. Cara, como assim, cara? Ele em nenhum momento ele questionou Deus. Deus, espera aí, cara. Ele é o filho da promessa, é o filho da velhice, é um filho do milagre, e você quer que eu sacrifique ele? Como assim, Deus? E no momento que ele está para sacrificar, o anjo desce e fala: cara, não precisa mais, a sua fé já foi provada. Ele tira o menino, aparece lá o cordeirinho no meio do arbusto lá, pega o cordeirinho e sacrifica ele, que tipifica Cristo Jesus. Quem anda por fé, inabalável, tem uma visão antecipada daquilo que Jesus está para realizar na sua vida, e você caminha em direção a essa visão que Deus te deu. Muitas das vezes você não vai entender muita coisa, mas ao longo do caminho, Jesus, Ele vai providenciar o alicerce que você precisa pisar, a direção que você precisa tomar, a decisão. Amém, gente? Você está feliz? E para isso você precisa entender exatamente o spoiler que o João já deu aqui. Obrigado, João, pelo spoiler. Que a fé tem tamanho. Sabia disso, gente? Fala para o irmão do lado. Sabia que a fé tem tamanho? Agora fala para ele: sua fé está grande ou está pequena? Fala que a fé vai para um nível hard nessa noite. Profetiza. Faz cara de crente, gente. Franze a testa assim, ó. A sua fé vai se tornar grandiosa aqui nessa noite. Declara, gente, a palavra tem poder, amém, gente? Se é o seu marido, fala assim, ó, você vai ser um homem de muita fé. E a sua mulher fala assim, você vai ser uma mulher de muita fé. Fé inabalável, declara, aproveita. Fé tem tamanho. Lembra daquela mulher lá de Cananéia? Que ela queria que Jesus curasse a filha dela. Ele falou assim, cara, eu não vim para vocês, para os gentios, eu vim primeiro para os judeus. Primeiro eu vou ter uma mesa com eles. Aí ela fala lá, né, pô, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa.
deixa eu comer dessas migalhas. E Jesus fala o seguinte: pode ir, está sendo liberada a libertação sobre a vida da sua filha. E ele diz o seguinte: cara, não vi uma mulher com grande fé como essa mulher. Uau. Agora presta atenção no seguinte: se com migalhas que caem da mesa de Jesus já tem cura e libertação, imagina uma mesa posta como essa de Jesus, onde Ele não tem migalha para entregar para você, mas Ele tem uma palavra poderosa vindo direto do trono de Deus para trazer libertação, transformação, cura sobre a sua vida. Tem alguém, tem poemeiro que queima por Jesus aqui, cara? Vamos lá, alguém, cara? Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, cara. Mas o que trouxe ativação para essa mulher? Ela não apenas acreditava em Jesus, mas ela tinha uma forte confiança. Cara, esse é o homem que vai que vai curar minha filha. É Ele. Se é para comer migalha, eu vou comer migalha. Eu preciso fazer o que for, mas eu quero um milagre sobre a minha filha. E eu confio nesse homem. Confio em Jesus, cara. Talvez até hoje não aconteceu nada na sua vida, porque você estava no segundo nível. Mas agora vai começar a acontecer uma medida extraordinária sobre a sua vida, porque você está entrando nesse outro nível, que é de acreditar, mas não acreditar de qualquer forma, acreditar fortemente, com uma confiança plena em Cristo Jesus, com uma fé genuína. A Bíblia fala também do centurião, lembra do centurião? Jesus com muitas coisas ali para fazer. Vamos, bora lá curar seu servo. Não, Jesus, não quero te incomodar não, cara. Tranquilo, faz o seguinte: manda uma palavra daqui. Mano, olha a fé desse cara, velho. Manda uma palavra daqui que o meu servo vai ser curado lá. Aí Jesus fala o seguinte: seu servo já está curado. Cara, em Israel aqui eu não vi um homem com tão grande fé como esse cara. E tem momentos que já falou para discípulos: cara de pequena fé. Jesus já não falou isso? Ele diz sobre o grão de mostarda, que João comentou aqui: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, através da sua fé pode se mover montanhas, cara. Então Jesus, nessa noite, quer aumentar o seu nível de fé. Tem algo que a gente aprende na engenharia. Eu fiz engenharia. Não sei se tem engenheiro aqui, talvez você que ama matemática. Tem gente que gosta de matemática aqui, gente? Pouca gente. Mas tem uma coisa da matemática que fala assim: inversamente proporcional. Quem já ouviu isso aí lá? E tem algo que a fé, ela é inversamente proporcional a medo e ansiedade, por exemplo. Quanto mais, vou tentar fazer aqui, gente. Quanto mais fé, acontece isso aqui, ó. Menos ansiedade, menos medo, menos preocupações, noites bem dormidas, fé inabalável. Vai aumentando a fé para você ver, gente. A ansiedade vai ficando cada vez mais distante. Agora, quando a sua fé vai sendo reduzida, vai se tornando pequena, é inversamente proporcional. As preocupações vão vindo, o medo que te paralisa, ansiedade, problemas, depressão, muitas outras coisas. Aumentou a fé, começa a reduzir ansiedade, preocupações, etc. Está feliz ainda? Então tem tamanho. E hoje Deus tem algo para liberar e virar uma chave aqui nessa casa sobre a vida de vocês. O que não é fé, gente? Fé não é pensamento positivo. Eu tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé. Não é isso aí, gente. A mulher do fluxo de sangue, ela não teve uma fé de pensamento positivo, de ficar só na casinha dela. E você precisa entender um contexto daquela época. A mulher que tinha esse problema de hemorragia, ficava menstruada lá direto, né? Vazando sangue lá, esse problema de hemorragia. Se ela saísse na rua, ela era considerada como uma pessoa impura. Então existia uma vergonha, algo assim muito ruim daquela época. E cara, ela estava na casinha dela. E ela já tinha sido tratada por vários médicos. Mas aí, ela entendeu que o amado já estava para aquele lugar. Só que ela fica só na casa dela e fala assim: Jesus, me cura, me cura, me cura, me cura aqui. Não. Ela falou assim: eu acredito naquele homem, ele pode me curar.
E aí o que ela faz? Eu não vou ficar aqui só tendo pensamento positivo. Eu vou lá e vou me lançar, porque eu acredito fortemente que Ele pode me curar. E ela se lança, cara. Ela deixa a vergonha de lado. Ela vai lá no meio daquela multidão, um monte de pessoas lá em volta de Jesus, e ela fura ali, galera ali e tal, de alguma forma ela se lança. Eu tenho certeza que ela deve ter pensado, cara, eu tenho certeza que se eu tocar as vestes dele, eu vou ser curada. E quando ele toca as vestes de Jesus, Jesus, opa, pera aí, eu senti algo diferente aqui agora. Alguém me tocou diferente aqui, e de mim saiu poder. A palavra do Senhor fala dunamis, poder de cura. De mim saiu poder. Aí os discípulos começam até a brincar com Jesus. Como assim, Jesus? Te tocar? Cara, você está no meio de uma multidão. Está todo mundo te tocando. Vamos lá, alguém. Você está no meio de uma multidão, tem uma galera. Está todo mundo te tocando. Mas Jesus fala o seguinte, cara, mas tem uma pessoa que me tocou diferente nesse culto aqui hoje. Pode ter um monte de gente aqui, cara. Mas tem alguém que está tocando o coração de Jesus diferente aqui nessa noite, cara. Amém? Alguém tocou ele diferente, dele saiu o poder. Você quer ter uma fé inabalável? Você precisa entender, cara, que você precisa alcançar o coração de Jesus. Melhor do que você ser tocado. Tocado por Deus é maravilhoso, gente. Mas melhor do que ser tocado é nós tocarmos o coração do nosso Pai, cara. Amém? Tocar o coração dele de alguma forma. Tem pessoas que falam assim, fui no culto hoje, não fui tocado por Jesus, parece que estou saindo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque você não está buscando tocar o coração do Pai. Vem para o culto e fala assim, Jesus, eu preciso alcançar o seu coração aqui nessa noite. Eu preciso tocar de alguma forma. Você precisa se lançar. Os sinais seguirão aos que creem. Se os sinais seguem, é porque essa pessoa ela está em movimento, ela não está parada. Ela está se lançando. Amém, gente? Só pode seguir quem está em movimento. Esses parques, vou dar os créditos para o nosso apóstolo Leandro Barreto, que eu ouvi lá na Poema, na conferência lá em São Paulo, né, ô João? Ele falou isso, achei extraordinário. A fé, ela não é sentimento. A fé não é o que você sente. A fé é o que você sabe. É a partir de um conhecimento que você tem de Deus. Tem crente que é sensorial, ele só tem uma fé por sentimento. Tudo que ele faz, ele age por um sentimento. Acredita em umas coisas por um sentimento. Gente, já tive uma fé por sentimento. Na época eu não era convertido, tá, gente? Mas olha a minha fé por sentimento. Lá atrás, quando eu fiz Senai lá, na hora do almoço, não tinha nada para fazer lá, eu pegava um violão, ficava tocando violão, aprendendo a tocar violão, na verdade, né? Não sabia tocar violão. Aprendia lá com a galerinha, tinha umas revistinhas com uns hinos lá do Renato Russo, Nirvana, essas coisas, sabe, gente, na época. E aprendendo com as revistinhas lá. Olha que louco, né? E aí a gente começou lá a querer formar uma bandinha. Então um tocava teclado, outro tocava bateria. Aí um já tocava violão, né? Aí sobrou pra mim o quê, gente? Aí eu falei assim, cara, e o que eu vou tocar nessa banda? Ele falou assim, cara, você vai tocar baixo. Eu falei, nossa, cara, que é isso, cara? Eu não sabia nem o que era baixo. Aí fui lá, comprei um baixo de um professor lá. E a gente começou a montar a nossa bandinha lá. Aí a nossa fé sentimental da época. Eu falei, cara, nós vamos montar nossa banda. Vamos explodir, vamos pelo Brasil. As viajadas, né, cara? Da época de jovem lá. Aí depois saí do Senai, eu fui tocar em outras bandas e tal. Chegou uma época, fui tocar numa banda chamada Percep Samba, gente. Banda de pagode. Vocês acreditam que eu toquei numa banda de pagode, gente? E aí toquei um tempo nessa banda aí, tocava em casamentos também e tal. Ah, Jesus, cada um. Aí depois comecei a namorar com a Rafa. Aí a Rafa não começou, assim, não gostava muito. Eu tocando na banda lá, ela teve a percepção de eu sair do Percep Samba. Aí eu deixei. Mas era uma fé totalmente, né, por um sentimento. E é muito perigoso, cara, você ter esse tipo de fé. Tem pessoas que, às vezes, mulheres solteiras, né, falam assim, cara, hoje eu vou naquele culto, o primeiro homem solteiro que me cumprimentar é esse cara que eu vou casar.
e faz um voto com Deus, né? E aí vai e quebra a cara. Porque é uma fé baseada num sentimento, e não numa fé onde você ouve a voz de Deus e você toma atitude a partir da voz dele. Essa é uma fé genuína, uma fé inabalável. Tá feliz ainda? Eu acho que teve gente que fez isso aqui. Mas dá tempo ainda. Você não casou ainda, né? Brincando. Se foi Jesus que confirmou, amém. Mas, cara, você precisa ouvir Jesus, cara, mergulhar nele. E as suas decisões precisam estar alinhadas com a instrução daquilo que ele está falando para você. E o perigo de você viver nessa fé de sentimento também é o quê? Quando está bom, Deus é maravilhoso, a vida está boa, está tudo certo, a conta está tudo maravilhosa. Então Deus é bom. E aí na hora que tiver tudo mal, não está nada bem, Deus me abandonou. Essa é uma fé sentimental. É muito perigosa. Um líder sensorial, baseado também numa fé sentimental, ele é um perigo maior. Porque ele é aquele cara que ele não ministra aquilo que os céus estão dizendo. Ele ministra a partir daquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está passando. Às vezes ele está sentindo mal com algo, ele fica vomitando aquilo. E às vezes não é para ele falar aquilo. É para falar aquilo que Jesus quer que ele fale. E ele fica vomitando aquilo. Muitas pessoas, igrejas por aí, pode estar acontecendo isso. A pessoa às vezes está passando uma perseguição, nossa, agora ele só fala sobre perseguição. Você não tem que falar só sobre perseguição, você tem que falar aquilo que o céu está falando para você falar. Amém? Está feliz ainda? Agora, Marcel, como que eu vou identificar se eu estou vivendo uma fé de sentimento ou uma fé inabalável? A provinha está lá em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé, queridos, ela é provada pelo fogo. Tem aquele momento da prova. E quando você não tem uma fé genuína, uma fé sentimental, qualquer outro tipo de fé, ela não vai suportar na hora que vier o fogo. Você vai esmorecer, você vai parar, você não vai aguentar. Mas aqueles que têm uma fé genuína, eles continuam com a casa erguida sobre a rocha. Não desaba. Por quê? Porque ele é aquele que ouve a palavra e pratica. Tempestade vem, um momento difícil vem, mas ele continua firme. Esse é o que tem a fé inabalável. E toda vez que você passa essa prova, você pode entender o seguinte, cara. Se você continuar firme, em fé, acreditando na verdade, louvando e agradecendo a Ele, vai existir uma nova medida a ser liberada por Deus sobre a sua vida. De algo muito poderoso em Deus para você viver. José, ele é um cara que teve provações lá da cisterna, foi lançado na cisterna, vendido pelos irmãos, foi lançado lá para a cadeia, porque a mulher lá da Potifeia, lá, né, a mulher de Potifar, fez aquela sacanagem lá com ele. Mas entenda o seguinte, a maior prova, você precisa entender algo aqui de provação. A maior prova, onde maior teste que eu vejo que aconteceu na vida de José, não foi no momento que ele foi jogado na cisterna e nem na cadeia. A maior provação que José passou foi no momento onde ele estava já como governador, tudo bem, reinando. Ele interpretou lá o sonho do rei do faraó lá, né? Ele conseguiu entender lá os 7 anos de vacas magras, vacas gordas, e ele estava dominando, gente. E aí chega um determinado dia que vem os irmãos dele, estavam lá passando fome, e vieram agora falar com o irmão. Imagina, cara, eles chegando ali, cara, e agora José, o que esse cara vai falar pra gente agora, nosso irmão? Esse é o momento da maior prova, porque ele não falou assim, cara, agora a minha vitória tem sabor de mel. Não. Ele fala para ele o seguinte: pode vir, dá alimento para eles, ajuda eles, e ele não faz nenhum tipo de vingança. E aí depois eles vêm até falar com ele,
E ele fala o seguinte: cara, pode parar. Vocês estão pensando que eu estou com raiva de vocês por ter vendido isso, aquilo. Não. Vocês foram bênção na minha vida. Não foi vocês que me colocaram na cisterna, foi Deus que me colocou na cisterna para que eu pudesse estar vivendo hoje essa posição que ele estava vivendo. Para que hoje eu pudesse estar alimentando todo um povo. Então aquilo que você está vivendo hoje, talvez você está passando por um problema tão difícil, mas isso daí está te catapultando para um destino profético que Deus tem para a sua vida. E lá na frente, você pode ser provado também na hora que você estiver numa posição de honra. Em todo o tempo. Não pense que a prova, ela vem só nesse momento ruim. Ela pode vir também no momento que você estiver tranquilo. Amém? E no momento que estiver tudo mal, quem tem a fé inabalável tem uma característica: ele louva a Deus, ele continua adorando, ele tem aquele versículo de Abacuque dentro dele: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não estou vendo vaca nos currais, ovelhas no aprisco, todavia eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele é aquele que louva no meio de uma situação tão difícil. Ele louva e as cadeias são quebradas. E aí você vai viver uma medida, cara, extraordinária em Deus, se você manter firme em fé, com uma fé inabalável nesse tempo que você está vivendo. Existe uma medida em Deus maravilhosa para ser derramada sobre a sua vida, cara. Agora, quais são os inimigos da nossa fé? O medo. Olha o que aconteceu com Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Cara, o Jairo, ele estava querendo falar com Jesus. Cara, pessoas, muitas das vezes, cara, toma cuidado com vozes que você está ouvindo, que pode estar esmorecendo a sua fé. Aquele cara da sinagoga, ela falou: não incomoda o mestre. Cara, já era, cara, sua filha morreu. Talvez é o diagnóstico que você está olhando. Cara, já era, não tem como mais. E Jesus pode estar sussurrando no seu ouvido: cara, calma aí, eu vou operar ainda um milagre sobre a sua vida. Jesus está falando isso para algumas pessoas aqui nessa noite, que Ele está liberando cura sobre a sua vida. Você talvez ouviu tantas vozes, olhou para esse diagnóstico, olhou para a circunstância e falou que não tinha jeito. Jesus está falando para você: tem jeito sim, então somente creia, porque tudo é possível para aquele que crê. E nessa noite, você que está tendo essa fé firmada em Cristo Jesus, Ele está te liberando cura aqui nessa noite. Ele está curando de enfermidades, Ele está curando de câncer, Ele está curando de problemas de saúde, Ele está te curando no emocional, Ele está liberando uma libertação sobre a sua vida. É só você acreditar, confiar nele fortemente, que Ele está te curando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Tem pessoas que duvidam, cara, do poder de Deus. Pessoas que às vezes já oraram um tempão, como Zacarias, cara. Zacarias era sacerdote, um cara que orou por um milagre. O anjo chega para ele e fala para ele assim: olha o que fala lá em Lucas 1:13. Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Agora, cara, olha o versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo. Cara, o cara orou o tempo todo por isso. Na hora que o milagre veio, o Little Joe, olha o que ele fala: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. Olhou para as circunstâncias. Milagre aqui, cara, entregando para ele e duvidando. E aí o anjo: cara, por que você duvidou, cara? Agora você vai ficar mudo e você vai ver o filho nascendo. E o filho veio. Aproveitando essa palavra aqui, pessoas que estavam tentando engravidar, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que essas pessoas acreditam e tomam posse, Pai, fortemente. Confio que o Senhor é o Deus do impossível. E eu quero declarar, Pai, essa palavra, Pai, que foi liberada aqui sobre a vida de Zacarias, sobre Isabel.
Eu declaro que essas pessoas estão sendo curadas agora, e elas vão engravidar para a honra e glória do Senhor Jesus. Pessoas que estavam buscando essa cura e esse milagre, nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, existe uma porta, uma janela aberta nos céus dessa casa, para uma nova medida de fé, para um tamanho de fé que Deus está lançando. E eu declaro no nome de Jesus, que você já está curado para a honra e glória dele, e você vai ver o milagre acontecer sobre sua vida. Aplauda o Senhor Jesus, cara. Depois conta o milagre pra gente, tá bom? Para testificar a Jesus. Existe uma outra coisa, cara, que é isso que nós falamos: medo reduz a sua fé, a dúvida reduz a sua fé. Uma outra coisa, que é o que aconteceu com Tomé. Tomé, ele não tinha dúvida do poder de Deus, porque ele viu realizar vários, amém? Caminhando 3 anos com Jesus. Ele não tinha dúvida sobre a teologia, porque, cara, ele teve uma faculdade teológica, 3 anos com Jesus, né, gente? Conhecia tudo ali da palavra, de ensinamentos de Jesus. Jesus, para os discípulos, ele ensinava as parábolas. Mas o que aconteceu com Tomé é que ele teve uma decepção, isso que esmoreceu a fé dele. O meu líder foi embora, o meu líder morreu, o meu líder acabou. Jesus teve que aparecer para ele: cara, eu estou aqui, toca aqui. Se você decepcionou com outras igrejas, outros líderes, outros ministérios, outras coisas que aconteceram na sua vida, sabe onde está a sua cura? Tocando no corpo de Cristo que está aqui, ó. Agora, para finalizar e para fechar, preciso concluir. Como eu aumento a fé então, Maciel? Como que eu estava desse jeito, Maciel, muita ansiedade, muito medo, e hoje eu quero reverter isso. Como eu aumento a minha fé? Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé? Mergulhe em Jesus, ouça a palavra de Jesus, leia a palavra de Jesus, participe de GC, venha no culto, cara, mergulhe, ouça a voz de Deus, vá lá para o profundo, deixa a água te levar, solta os controles que você está tendo aí, não para você entrar em desgoverno da sua vida. Isso aí, você precisa governar a sua vida, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter uma vida no total controle de Deus, entregue para Ele. Jesus, tudo é teu, eu me lanço nas suas mãos, a minha vida é tua, eu quero mergulhar nesse profundo. Até hoje, Jesus, eu queria viver uma fé rasa, eu queria viver uma fé aqui no tornozelo, eu queria viver uma fé aqui na cintura, eu queria viver uma fé aqui, mas nessa noite não, Jesus, eu quero viver uma fé mergulhado, Pai, de ponta, lá no profundo com o Senhor, porque eu quero a partir de hoje, que a minha vida, ela seja direcionada, que ela seja guiada pelo rio de Deus, pelo rio que o Senhor tem para mim, e eu quero estar alinhado na tua vontade. Aleluia. Tem alguém que está feliz ainda? Aleluia. Sabe o que vai começar a acontecer com você? Quando você entra nesse profundo, a sua oração vai começar a mudar. Esse vai ser o primeiro sinal que você entrou numa fé inabalável. Você não vai começar mais a fazer assim com Deus: Deus, eu só vou fazer na hora que eu ver o Senhor fazer isso. Não, você não vai fazer mais isso com Deus. Você vai já ter uma visão antecipada, e Deus está te esperando se mover, se posicionar. Não, Deus, eu vou me posicionar, é hoje, é agora. Porque tem pessoas que estão aqui de um lado esperando Deus, e Deus está lá esperando ela se mover. E cara, deixa eu falar para você, Deus, ele só vai se mover na hora que você se mover, cara. Aprenda isso, em nome de Jesus. Se mova, e aí sua oração começa a mudar. Você vai começar a fazer o seguinte: antes que aconteça um milagre, você vai já começar a orar antecipadamente, agradecendo a Deus por aquilo. Se é um diagnóstico que você recebeu e você precisa de uma cura, você vai começar a orar assim: obrigado, Jesus, porque eu já vejo a minha cura.
Obrigado, Pai, porque eu já vi, o Senhor já me deu essa visão antecipada daquilo que o Senhor vai operar e vai realizar na minha vida, e eu já quero começar a te agradecer hoje. A sua oração vai ser de agradecimento daquilo que Jesus vai te dar como visão, cara. Entenda isso, velho. Vamos ficar de pé, vamos ceiar. O staff pode vir aqui à frente. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, Pai. Eu sei que o Senhor está liberando algo maravilhoso aqui sobre essa casa, cara. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu declaro que essa palavra, Pai, ela seja liberada sobre a vida de cada filho teu aqui nessa noite, Pai. Declaro, Pai, um fortalecimento na fé dos irmãos que estão aqui, para que eles vivam um extraordinário que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tem pessoas que estão aqui a um passo, fica pensando se abre uma empresa ou não abre uma empresa, Pai, e elas estavam esperando um sinal. O sinal já foi dado pelo Senhor. O Senhor está falando para pessoas aqui: se mova, vai em direção àquilo que eu já falei para você, que você vai ver as minhas mãos, o meu milagre operar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, aumente a fé de pessoas que estão aqui para dar esse passo. Pessoas que não acreditavam mais, mas nessa noite você voltou a acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti nessa noite, que seja liberado essa fé inabalável sobre a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós vamos ceiar aqui agora, e antes só quero que você entenda algo muito importante. A palavra do Senhor fala sobre ceia: examine-se, pois, a si mesmo, coma e beba. Então não é examinar para não comer e para não beber, amém? É examinar para você ver o quanto imperfeito eu sou, o quanto imperfeito você é, e o quanto nós precisamos estar nessa mesa e comer do pão e desse suco de uva que representa o sangue de Jesus, amém? Então vem à frente, pode vir aqui à frente, pegar aqui o pãozinho aqui, o suco de uva. Nós vamos ceiar já, em nome de Jesus. Levantamos nossas mãos.
1 Coríntios 11, 28, 24, a palavra diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pai, nós consagramos aqui, Pai, esses elementos. O pão, esse suco de uva, o pão simbolizando o Teu corpo, Pai. Esse suco de uva simbolizando o Teu sangue, que foi vertido naquela cruz. O Teu corpo que foi rasgado naquela cruz, Pai, porque o Senhor muito nos amou. E essa noite, Pai, nós não estamos aqui celebrando um velório. Nós estamos aqui, Pai, celebrando a morte do Senhor e a ressurreição do Senhor, Pai. É um momento de alegria, Pai. Nós estamos aqui, Pai, muito alegres, porque nós só estamos nesse lugar porque um dia o Senhor fez isso por nós. E nós iremos fazer isso até que o Senhor venha, e nós vamos cear com o Senhor naquele grande dia, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos pela Tua palavra, que nos transformou aqui nessa noite, que nos trouxe luz e entendimento da verdade, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Te louvamos, te agradecemos, Jesus. Agradeço, Senhor Jesus. Continua agradecendo Ele aonde você estiver aí. Depois que você continuar agradecendo Ele, você pode comer aí do pão, do suco de uva, em nome de Jesus. Venceu a morte, ressuscitou em glória, Ele vem. Será que você pode ainda, no finalzinho desse domingo, encher um pouco mais de fé e dizer: Ele venceu a morte, ressuscitou, e Ele vem.
Aleluia! Ressuscitou em glória e Ele vem. Nós te esperamos. Aleluia! Será que você pode aplaudir o mais alto que você puder e que suas mãos aguentar, dizendo: Santo, Santo? O nosso coração se enche de fé. Aleluia! Cara, que palavra incrível, que tremendo. Obrigado, Marcelo. Romanos capítulo 1 vai dizer também, versículo 11, que a fé mútua, ela também consola, ela também edifica, ela também ampara. Então tudo isso que você recebeu, cara, você não vai talvez acessar completamente ainda se você andar sozinho. Porque quando nós andamos juntos, nós nos encorajamos pela fé mútua. Então, como o Massa diz, como os pastores, como nós dizemos aqui todos os dias, cara, ali no cantinho da parede, gente, tem um QR Code. E eu quero te encorajar, você que às vezes, poxa, não conheço muita gente ainda, tem o GC, bate o celular ali, você vai ser direcionado para um GC, vamos andar juntos, vamos viver tudo isso que Jesus está fazendo, vamos nos permitir, sabe, não vamos andar sozinhos, igreja. É poderoso demais quando nós em família acessamos e adoramos a Cristo. É maravilhoso o nosso quartinho, é isso. Mas eu vou falar a verdade para você, quando eu vou no GC e eu encontro meus irmãos, e eu encontro a minha galera, tem os influeiros aí, é um pedacinho do corpo de Cristo, gente. Rapidinho, quero anunciar algo para vocês. Como nós já havemos anunciado, vocês viram um vídeo lindo semana passada, mas eu tenho mais um vídeo ainda, rapidinho, para compartilhar com vocês. Semana passada, vocês já viram aquele vídeo incrível do acamp da igreja, Day Camp, né, o Japa? Cara, tá sozinho? Bora pro Day Camp. É lá que você se conecta, é lá que você, sabe, encontra, você faz um piquenique com a sua turma de GC. Cara, é poderoso demais. Então você já viu as informações, ali no final tem outras informações do Day Camp também. Participar do ar-condicionado, como nós já participamos, deixa eu te falar, pela fé, foi comprado, foi conquistado. Mas como o João falou, galera, poxa, tem toda a instalação ainda, né, João? Vai a instalação, vai ter que quebrar as coisas, e aí? Será que a gente ouviu? Ah, que legal, o João falou, o pastoreio aqui, poxa, está comprado, mas e aí? Não acabou aí, tem muito mais ainda para fazer, tem toda a manutenção que nós sabemos, tem toda a reestruturação desse lugar. Deixa eu te falar, isso está na minha mão, está na sua mão, como corpo de Cristo, para anunciar ainda mais. As pessoas que, poxa, está muito quente, não vou no domingo lá, porque está quente, vou ficar em casa no meu ventilador. Não, ela vai vir para a igreja, porque vai ter um arzinho bom aqui. Eu quero te incentivar isso. Aumente a sua fé, porque o meu coração está queimando. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui, e a gente fala daqui a pouquinho. Bora aí, mídia, para a gente encerrar esse culto cheio de fé. Vou precisar da iluminação aí, hein? Pera aí, gente. Aumenta esse som. Não, pera aí. Nós fizemos um vídeo top. Eu vim aqui rapidinho só para falar para você. Nós demos start no nosso acamp de 2025, com o tema que vocês já viram, turnover, não influeiros. Você que é pai, que é mãe, talvez o seu filho não participa com a gente ainda, cara, traz ele para o nosso culto, se conecta nos nossos GCs ali. Um sábado sim, um sábado não. Nós temos culto do Influa, que é a juventude de 12 até 26, 27, por aí vai. Você é o nosso convidado. Deixa eu te falar uma coisa. As inscrições já se iniciaram, as meninas já estão na porta ali, a galera já está fervendo lá. E cara, passe lá. Vai ser no dia 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro. Serão 3 dias incríveis, cheio da presença de Deus, aonde a geração de jovens dessa igreja vai estar buscando cada vez mais, vai estar se rendendo mais. Seremos ministrados por preletores assim que tem algo, sabe, já para derramar aos nossos corações. Vai ser incrível. Ah, Lipe, mas eu nem tenho filho. Deixa eu te dar uma oportunidade.
porque eu tenho fé que nenhuma dessa galera vai ficar sem no retiro por causa de dinheiro não. Vocês acreditam comigo? Diz amém aí. É pouco demais dinheiro. Poxa, mas eu tenho algumas pessoas que pode ser que aperte um pouquinho, estejam desempregadas, estejam um pouco passando por algumas condições financeiras um pouco menores assim. Nós vamos nos juntar, mas deixa eu te convidar. Você que está aqui nessa noite, você sente queimar no seu coração, eu quero fazer parte disso mesmo eu não estando lá. Haja pela fé, haja em ousadia, sabe? Então, se você que não é pai de nenhum influeiro, talvez você nem seja pai ainda, cara, como o Maciel já ministrou, profetize sobre aquilo que virá futuramente, fazendo o quê? Poxa, se você sente no seu coração, nos procure. Nós temos aqui, sabe, pessoas que precisam de uma semente, talvez para estar indo com a gente lá, e vai ser poderoso demais a sua vida derramar sobre a vida deles. E eu quero agradecer a Jesus por esse culto incrível. Vá para sua casa com o coração cheio de fé, em ousadia, sabe? Não tenha medo, essa semana vai vir, ela já começou hoje, e nós já abastecemos o nosso coração de fé, porque ela vai finalizar ainda mais incrível do que nós já começamos. Você pode crer? Amém? Então feche seus olhos, procure ali no final a galera no staff. Vamos falar sobre o retiro, vamos falar sobre o Day Camp, vamos falar sobre todo esse projeto que a igreja tem feito. Cara, vai ser sobre mim e sobre você em acessarmos esse lugar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Deus, por esse domingo extraordinário, Pai. Obrigado por essa palavra poderosa, Senhor, que encontrou em nossos corações um solo, Pai, aonde, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, irá brotar, Senhor, ainda mais fé, Pai. Pai, que nós possamos em atitude, Senhor, em ousadia, acessar ainda mais esse lugar no nosso secreto. Que as águas nos joelhos, as águas nos artérios, Pai, elas não nos façam permanecer, mas que nós possamos dia após dia, Senhor, mergulhar no mais profundo da Tua riqueza, Pai. É lá que tem, Senhor, os maiores tesouros, a maior ensinamento, Pai, a Sua graça e porção abundante para as nossas vidas. Então, Deus, eu te peço, abençoa cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Aquele que está indo por uma semana e talvez o coração dele está turbulento, porque talvez a semana vai ser estressante, talvez a semana vai ter grandes desafios. Deus, surpreende, Jesus, surpreende-nos, Pai. Que nós possamos, Senhor, chegar no final dessa semana e nós falarmos que poderoso, Senhor. O Senhor tem aumentado a nossa fé, a nossa ousadia, e nós não vamos parar. Confia em nós, Senhor. Confia em nós, Pai, para, Senhor, continuar cada dia mais, Senhor, sabe, fazendo parte. É um privilégio fazer parte de tudo isso que o Senhor tem feito, porque o Senhor não depende de nós para nada, mas, Senhor, fazer parte, Senhor, de uma manutenção da igreja, fazer parte, Senhor, de um, Senhor, evangelismo, sabe, na vida de outros jovens, fazer parte, Senhor, de uma comunhão no Day Camp, Jesus, isso é maravilhoso. Então, Senhor, aumenta a fé do nosso coração, e que ninguém aqui nessa noite saia, Senhor, do mesmo jeito que entrou. Que eles venham, Senhor, para sua casa com o coração cheio de fé, abundante, e crendo que o Senhor é poderoso, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Vá em paz, Deus abençoe a sua semana. Não esqueça, o coração cheio de fé, e a fé multa, é aquilo que nos fortalece, nos faz caminhar. Deus abençoe, meus queridos.